E aí, pessoal, agora eu tô com mais uma convidada especial aqui e mais uma vez vou fazer a mesma coisa que eu fiz com outro convidado, porque você convidar uma pessoa que está participando de uma feira é muito complicado. Não, eu tô vendo o Exato. quanto que é difícil a gente sair um pouquinho do stand. Eu não consegui gerar nenhum conteúdo na feira, não consegui gravar Uhum. nada, não consegui sair do stand. Então eu valorizo muito isso porque é um tempo precioso para você, que você pode estar fechando um negócio, alguma coisa. Então, Ana, muito obrigado mesmo por você dar essa Nossa. honra de estar aqui com a gente pra gente bater esse papo rápido, tá? E enfim, se apresenta pro pessoal, porque algumas pessoas, a maioria das pessoas te conhece, mas pode ter alguma outra Uhum. pessoa que não te conhece ainda. Então Tá você bem, fala quem você é, da empresa que você é, tá bem. tá bom? Bom, primeiro de tudo, obrigada pelo convite, A pelo gente que agradece. você, a Ju, ter lembrado da Copla, né, de mim para estar aqui Fã, né? junto. Né? Carinho especial, que são meus conterrâneos, né? Eu sou de Volta Redonda, então tem esse Sim. ponto também. Mas me apresentando pro pessoal, eu sou Ana Carolina, sou engenheira de aplicação, sou engenheira mecânica de formação e sou engenheira de aplicação na Copla, especialista em compressores e unidades condensadores. E estamos aqui na Febrava 2025, né? Com o stand aqui no último dia e bombando, né, É, Rodrigo? o pessoal que vai conhecer ela agora não tem noção do trabalho sensacional que ela faz, não só ela, quanto todos que trabalham com ela. A gente ficou muito feliz, tá? Quando a gente soube que a Copela, a Copela, a Copela levou 9 selos Foi. de inovação esse ano. Então, assim, isso é uma vitória muito grande para você, para a Cop, toda a sua equipe que trabalha lá. Então, Uhum. meus parabéns. Obrigada, obrigada. Eu sinto uma alegria como se eu fizesse parte da empresa, que Claro que é muito legal, sim, né? E eu sim. queria que você contasse um pouquinho sobre esses selos que vocês ganharam, porque 9 selos, você, É, vocês é. brincaram, né? Foi de fato um recorde, né? Ah, Na feira anterior, nós ganhamos 4. Então a gente ganhou 5 a mais do que a feira anterior, né? E, bom, eu sou suspeita para falar porque a nossa empresa tem mais de 100 anos, né? A gente foi um dos precursores em fabricação de compressor Scroll. E é uma empresa que eu acho que não perdeu essa essência, sabe? De criatividade, de inovar. E eu acho que o selo acaba refletindo isso, né? uhum, E a gente vê que o nosso setor passa por esse momento de transição, uhum, né? E não é o fabricante do compressor que determina o que o mercado vai seguir, né? uhum. São as regulamentações, né? As legislações. Exato. E aí a gente precisa ser criativo e inovar o suficiente para ter aquilo que o cliente precisa, né? Exato. E isso requer um tempo, né? No mundo globalizado que a gente vive, um tempo de desenvolvimento Uhum. veloz e furioso para isso, né? Então a gente ficou bem feliz, né, de ter ganhado seus, né? É um trabalho fácil também para a gente da engenharia, É. porque é de fato lançamento, coisas novas que a gente traz, então até a gente passa por esse período também de aprendizado e poder apresentar o produto pro pessoal. Então o pessoal acha que às vezes é só um adesivinho, mas Não não, é por trás não. dele tem É. muita coisa que acontece. Nós ganhamos o primeiro selo inovação, né? Pra gente foi Que uma vitória, bacana, foi. que legal. O Protecto, acho que nem sei se tá aqui. O Protecto ganhou o selo inovação, pô, pra gente foi assim, né? Uma vitória Aham. muito grande. Aí eu imagino vocês, né? Esse Sim. ano conseguir levar 9 prêmios. É um Esse trabalho. protector, qual que é a função dele? O Como que ele Protector, na funciona? verdade, ele é para você aplicar em cima da placa eletrônica, que foi uma Ah, demanda, legal. né, que os técnicos tinham Aham. sobre maresia, né? Começou com a questão da maresia, Entendi. né? E aí acabaram que descobriram que além da maresia ele evitava outros problemas. Que Então, por bacana. exemplo, tem muitas regiões, né? Às vezes a pessoa mora num sítio, numa chácarazinha, e às Uhum. vezes entra uma lagartixa, entra um bichinho em cima da placa e fecha o curto-circuito na placa Sim. eletrônica. E Aham. muitas das vezes não dá nem para recuperar a Já placa. peguei uma lagartixa Pois na é. placa. E acontece muito isso também na refrigeração, Sim. porque na refrigeração comercial também tá vindo muita eletrônica agora, não adianta, É. é eficiência energética, é tecnologia, então a eletrônica vai vir, então tem que estudar, galera, tem que estudar eletrônica, achando É. que você tá achando que vai trabalhar com refrigeração comercial e não vai lidar com eletrônica, a gente já lida com automação, né? Elétrica, automação é obrigatório. Eu acho que a tecnologia ela acaba chegando talvez um pouco mais rápido no maior volume que a gente tem, que é o ar-condicionado. Uhum, Mas não tem como, isso já está refletindo na refrigeração exatamente. comercial. E quem não
se manter. Não é nem uma questão de você vai estudar e pronto. É manter, né, Rodrigo? Eu vejo que você e a Ju estão sempre engajados, em buscando conhecimento. Vejo vocês participando de vários treinamentos. Verdade. E eu acho que isso que diferencia o profissional. Eu acho que essa sede, né, de se manter atualizado, porque não tem outro caminho, não. E a gente vê, às vezes, o pessoal pecando ainda nas boas práticas, né? E assim, isso daí já devia estar passado, né? E a gente focando em outras coisas, mas infelizmente tem esse desafio, né? Que tipo assim, a gente que tá na rede social, né? Aí tem os dois lados, né? Tem um lado da pessoa que quer que você fale algo a mais, né? E também tem um lado da pessoa que é o que você tá falando. Você vai falar das boas práticas de novo, é o mesmo assunto de novo, mas assim, infelizmente a gente ainda tem que ficar batendo nesse assunto, né? Como vocês viram, falamos disso anteriormente, agora estou falando de novo, porque isso não está acontecendo, né? Infelizmente ainda tem muita gente que está pecando, que como você costuma dizer, você que fala essa frase, né? Que boas práticas, o nome correto não seria boas práticas, né? Você diz que seria prática obrigatória. Essa frase é dela. Tava tentando lembrar. Eu peguei de alguém. Pegou de alguém? Peguei de alguém, mas não lembro o nome da pessoa. Mas eu peguei dela. Eu peguei dela, porque assim, eu particularmente, eu sempre senti um incômodo com esse nome. Também. Eu sinto incômodo com esse nome, porque boas práticas, como assim? Então quer dizer, ou faço ou não faço. Então não é boas práticas. Acho que bem, assim, é como se você pudesse escolher. Não pudesse tem escolher, né? Eu não quero escolher fazer as boas práticas. E não tem escolha. Né? E como eu falei, isso também traz um diferencial para você como profissional, porque como muita gente não está seguindo isso, quando você faz, o seu cliente nota a diferença em você. Sim. Então é mais do que uma segurança para o seu trabalho, né? Porque evita acidente, evita quebra, evita um monte de dor de cabeça. Então, assim, acho que a gente já pode começar a mudar esse nome, né? Prática obrigatória. Eu gosto desse termo também. Mas, por exemplo, um dos selos que a gente ganhou foi o nosso compressor Scroll de velocidade variável, né? Motor de imã permanente, que utiliza como fluido refrigerante propano. Isso. A gente fala do propano e pensa às vezes mais não residencial, na geladeira já não que seja propano lá é o R600, né? Mas assim, geralmente a gente pensa na refrigeração de menor porte. Então esse compressor que a gente ganhou o selo é um compressor Scroll, que trabalha, tem um envelope bem extenso esse compressor, a rotação dele varia de 1.200 a 7.200, é um avião, quando chega a 7.200. 7.200 é muita rotação. E pensando aí no regime de menos 7,45, ele entrega 30 kW. Então hoje na comercial, não está só no pequeno, está no grande também. Então em chiller que glicol, né, o chiller para produzir o glicol, vamos dizer assim, é aplicado esses compressores. Legal. E aí a gente vê uma resistência do mercado, né? Acho que você estava até falando desse convidado anterior sobre mitigação de risco, que eu acho que assim, só dá pra gente dar esse passo a mais na mitigação de risco se o cara estiver pelo menos fazendo a base das práticas obrigatórias certas, né? Porque o pessoal fica com medo, mas tudo, né, bem estudado, bem planejado, bem aplicado, e você seguindo não o critério da tua cabeça, né? O critério que está escrito ali na norma, que alguém determinou aquilo pensando na segurança das pessoas, que eu acho que esse é um outro ponto, né? A gente, às vezes, não sei, né? Veio aqui na minha cabeça agora, o pessoal acha que, né, quer escolher, mas assim, se você escolher errado, você pode também estar colocando a sua vida em risco, sem falar a vida do equipamento, né? E hoje tá tão fácil, né? Porque hoje eu venho de uma época que a gente não trocava informação, entendeu? Porque assim, era meu avô, meu pai, e eu vim de uma família refrigerista. Que legal. Então assim, quando eu era garoto lá, eu lembro na minha adolescência lá, quando eu era bem garoto, eu lembro que quando a gente precisava às vezes de trocar uma informação, era muito difícil, a gente não tinha esse acesso à internet. Não, na verdade não tinha internet. Vamos ser bem francos, não tinha internet. Sim. E as coisas eram bem mais difíceis. Hoje, que eu sempre digo assim, não é vergonha a pessoa não saber. Né? Vergonha é a pessoa não saber e não perguntar. Então se a pessoa tem uma dúvida de um procedimento, cara, hoje está tão fácil. Então quando você me chama lá no Instagram, eu faço questão de ajudar, porque eu sei que talvez aquela ajuda ali é uma vida que eu posso estar salvando.
E essa informação que eu passei para aquela pessoa, né, ela vai espalhando essa Vai informação. multiplicando. Então hoje está tão bom quando você entra na rede social, é claro, a gente tem que filtrar, né, gente? Sim. Tem que filtrar, a gente tem que ter responsabilidade na informação que a gente passa. E você, quando vai buscar informação também, você tem que filtrar. Então, assim, eu acho que hoje não cabe mais, né, a gente errar com essas coisas, né? E você, como fabricante de compressor, a Coppelan não fabrica só compressor, tá, gente? Você podia até falar um pouquinho mais, né? Porque tem muita gente que não sabe. A pessoa acha Coppelan lá na unidade condensadora, Aham. mas a Coppelan também fabrica a unidade condensadora, né? Só Isso. para passar rapidinho, só para o pessoal entender que a Coppelan é mais do que Eu isso, gosto né? muito de uma frase, aí essa eu vou dar nomes porque é o que eu lembro. O Douglas Silva, que trabalha comigo na Coppelan, também engenheiro de aplicação, ele fala assim: a Coppelan fabrica tudo, exceto microcanal, serpentina, trocador a placa, né? Mas de resto a gente fabrica tudo, né? Tudo. Então, acabo falando compressor scroll, que eu acho que é o que, né, o Isso. pessoal remete mais à marca. Se bem que o pessoal também remete muito ao CR e ao CS, que são os herméticos a pistão, né? Mas a gente também tem uma linha de periféricos, então assim, visor de líquido, válvula de expansão eletrônica, termostática, eletrônicos, né? A gente tinha lá no stand sistemas supervisórios, controladores, CLP. E a unidade condensadora, que eu acho um produto muito bacana Muito também, legal. porque seria um produto, tudo isso que eu tô falando são componentes, né? Isso. Mas a unidade seria um produto acabado. Então, Isso aí. toda a solução ali é nossa, né? Então, Isso. todos os componentes internos da unidade são nossos. Todas elas são equipadas com o nosso compressor Scroll para média e baixa temperatura. E pontos interessantes dela, né? A gente trouxe aqui para, né? A gente está falando de evolução na tecnologia em refrigeração comercial, né? E a nossa unidade que ganhou o selo foi a nossa unidade de velocidade variável. Então você já vê um inverter dentro da unidade condensadora que vai numa câmara fria de média. E a gente também tem a possibilidade de baixa, a gente tem um compressor com o EVI, com o Economizer. Seria basicamente um duplo estágio no compressor Scroll, né? Então, todas elas são unidades com a principal característica, a eficiência energética que elas trazem. Então, quando comparadas a unidades convencionais que utilizam pistão, ela já é cerca de 20% mais eficiente. E aí, mais esses adicionais, né? Se for uma unidade com velocidade variável digital, ela tem uma economia. Você fala digital, são duas, né? São a digital. De modulação, a gente tem duas possibilidades. Ela ser digital ou de velocidade variável, né? O digital, não sei se você já trabalhou com esse compressor, ele tem um bypass da sucção para descarga. Isso. E aí, através desse bypass, a gente um controle de PWM. Por pulso, né? Sim. Então, de acordo, por exemplo, atingir a carga térmica, não preciso agora de 100% do compressor, preciso de 20%. Então, o compressor ele vai ficar acoplado por, sei lá, 4 segundos e os outros 16 segundos ele não vai estar comprimindo. Entendi. Né? Se ele não está comprimindo, a gente alivia a carga no motor elétrico, né? E aí ele consome menos energia. Uma coisa que eu me lembro que me chamou muita atenção foi o subresfriamento, né? Essa é do Economizer. Aí é quando ele tem as unidades de baixa temperatura, tem esse Economizer, que aí é um compressor que ele tem. A gente tem sempre sucção e descarga, às vezes uma conexão de serviço ali no pistão, mas esse tem uma sucção intermediária. Sim. Que aí a gente tem, basicamente, né, pensando no circuito básico lá, os 4 componentes. Quando é um compressor que tem essa sucção intermediária, a gente faz um desvio da linha de líquido lá saindo, né, do condensador, expande esse líquido, passa por um trocador a placa. E aí, ele que vai alimentar essa sucção intermediária. Esse é um fluxo no trocador. O outro fluxo é o fluxo da linha de líquido, né? Que vai para a válvula de expansão principal do sistema. E aí, com essa troca que tem, né? Dessa linha que é subresfriada a mais por conta do Economizer, no regime de baixa, né, a gente fala no subresfriamento de quanto? No regime tradicional? O sub? O sub. O sub aí, dependendo do equipamento, dependendo das condições, aí 6, 3, bota 3 aí. Geralmente 3, né?
no Economizer, por conta disso, a gente chega a subresfriamento de cerca de 35K, né? Eu não estou entendendo. E aí é até importante, né, que quando for um sistema com Economizer, que faça a instalação do isolamento da linha de líquido. Quem entende um pouquinho de diagrama de Mollier, né, o diagrama de pH, Isso. quando ele olhar lá o subresfriamento lá, ele traz uma capacidade absurda para o evaporador, né? Isso aí é A gente não pode entrar nesse tema agora, que isso aqui vai levar horas. É verdade, mas é justamente isso, né? É legal falar com quem está do diagrama de Mollier, porque se a gente aumenta a entalpia ali, aumenta a capacidade. Então, aumenta a capacidade. E aí, por isso que a gente... Pra mim, é uma dos produtos mais legais, assim, da Copland. Eu fico assim, cara, como um cara pensou nisso, né? Verdade. E a gente consegue, com esse recurso, né, aumentando o subresfriamento no sistema, aumentar a capacidade sem aumentar o tamanho do compressor. E por isso que a gente tem eficiência. É muito legal. A gente tem que ver essa máquina funcionando. Eu tive o privilégio de ver essa máquina funcionando. É algo incrível essa máquina funcionando. Uma máquina bem legal. Extremamente silenciosa também. Silenciosa. Porque, tipo assim, ela é uma máquina que entrega muito. É claro que ela vai ser uma máquina que vai ter um valor um pouquinho maior, mas quando você for pegar ali, às vezes numa instalação ali, o payback dela também, você vai recuperar um investimento muito rápido, né? Exato. A gente teve um case lá no Rio, né? Isso, que a gente conseguiu reduzir a conta de luz dele em R$2.000. Não, a máquina é sensacional, né? Agora, quando a gente fala assim, graças a Deus, né, quando a gente fala de compressor Copland, eu trabalho muito com compressor Copland, que é a minha área comercial. Eu fico falando assim, eu fico tentando converter a galera da climatização. Boa. Eu fico tentando trazer essa turma para o comercial, porque falta muita mão de obra e mão de obra especializada. Então, assim, a gente dá não tem como a gente ensinar as coisas na internet, mas tem como a gente também provocar a sede, a fome pro cara falar assim, não, eu quero trabalhar com a refrigeração comercial. Tem gente que fala assim, é onde separa os homens dos meninos. Não concordo muito, porque assim, a climatização também ela é muito grande, também tem suas características, mas assim, eu acho que depois que a pessoa é picada pela refrigeração comercial, é difícil ela voltar. Eu sou dessas, eu vim da climatização. Exato. Mas depois que eu fui pra refrigeração. Então assim, eu trabalho muito com refrigeração comercial, então eu tenho muito contato com os compressores da Copland, né? E assim, na minha visão, é um compressor praticamente indestrutível, né? Mas a gente sabe que tem gente que consegue destruir, né? Sim. É compressor que a gente já viu funcionando com fase invertida aí, né? Compressor scroll, vocês sabem, né? Ele comprime só numa direção, se girar ao contrário, ele não comprime. Eu já peguei compressor desses funcionando por dias e o compressor não quebrar. Aí né? tem um ponto que é um mito. O pessoal acha que se girar ao contrário quebra imediato. Depende. Eu já peguei compressores funcionando aí por dias, funcionando errado, o cara, tá uns 5 dias funcionando assim, a máquina não gela. Falei, pô, você não desligou, né? Tá esperando ver o que pra ver se volta, né? Mas tem gente que consegue. Tem gente que consegue. Eu gostaria que você falasse um pouquinho, porque você como engenheira, você vê o que chega pra você e tal. E eu gostaria que você falasse um pouquinho. Vamos voltar de novo, né? Vamos voltar lá nas boas práticas. Né? Falar um pouquinho sobre a importância da pessoa fazer um procedimento legal. Né? Porque muita gente... isso vale para climatização também, tá, gente? Sim. A questão do superaquecimento, subresfriamento, né? Enfim, dos procedimentos. Então, gostaria que você abordasse um pouquinho sobre isso. Posso, para a gente chegar nas boas práticas, compartilhar as práticas obrigatórias, verdade. Compartilhar com vocês que, de fato, assim, o nosso índice de garantia no geral é bem baixo com relação ao que a gente fatura. É 0,0, mas vão alguns compressores para a gente avaliar. E o que a gente vê é que a quebra número 1, você vai entender porque eu estou falando isso daqui a pouco, mas a quebra número 1 de compressor é retorno de líquido. Ou seja, não tem superaquecimento. Exatamente. A quebra número 2 é que o compressor não tem problema. Ele está em funcionamento. O que aconteceu? Alguma proteção atuou e aí talvez o técnico, por não conhecer como a proteção funciona, acabou condenando um compressor. Um exemplo bem prático que eu acho que todo mundo vai entender. O térmico atuou, abriu a bobina. O técnico às vezes não sabe que tem um térmico ali e aí condena o compressor, mas a bobina está aberta enquanto o compressor estiver quente. Depois que ele esfriar, o contato fecha e aí você pode utilizar o compressor.
E o terceiro é aquecimento elevado. Eu tô falando isso porque O aquecimento elevado, no caso, seria por um superaquecimento muito alto, né? Falta de fluido refrigerante, vamos falar dessa forma. E aí você já chegou no ponto que eu queria. Que as três, na minha opinião, estão relacionadas à carga do fluido refrigerante. Ou né, na maioria dos casos. Na maioria Ou dos a válvula casos. de expansão. Então, depois a gente pode comentar sobre isso. Mas na minha visão, acho que é mais a carga de fluido refrigerante. Porque muitas das vezes uma das minhas funções é dar suporte técnico também. Quem utiliza os nossos produtos. Legal. E às vezes o pessoal fala, não está funcionando. E aí eu peço alguns dados, né, para eu poder ajudar, porque eu não estou do lado da máquina. E aí eu peço dado de superaquecimento, subresfriamento, o pessoal não faz, não consegue me passar. Vai muitas das vezes só pelo valor ali da pressão. Que assim, você trabalhando ali, você fica um pouco calejado com relação a isso, mas não é um dado suficiente para que eu, por exemplo... Não me segue, não aprende essas coisas, né? Mas seria... Eu tenho essa visão, porque, por exemplo, e por que os três estão associados à carga de fluido? Se a gente só pensar em carga de fluido, né? O retorno, como você disse, o aquecimento tendendo a 0 ou 0, né? Seria um excesso, talvez, de carga de fluido refrigerante. As proteções atuarem, para mim, as proteções atuarem e o aquecimento elevado estão em conjunto. Porque as proteções geralmente atuam por temperatura. Então, eu acho que as duas aqui estão relacionadas à falta de refrigerante. Então, quando você pode ter excesso ou falta, se você não faz a carga, o balanceamento do sistema, fazendo o superaquecimento e o subresfriamento. Porque na refrigeração comercial é diferente, né? Porque quando você pega um split lá, ele já vem com a massa de fluido refrigerante. Isso. Aí fala linha máxima lá, a partir de, exemplo, né? A partir de 7 metros, adicionar tantos gramas de fluido refrigerante. Na refrigeração comercial, isso não existe, né? Então, porque você está fazendo o projeto do zero, né? Então, você vai dimensionar a tubulação e tudo mais. Então, quando você for fazer o startup do equipamento lá, você precisa fazer superaquecimento, subresfriamento, monitorar a corrente do compressor. E aqui eu acho que cabe até... Ontem eu vi outra frase que eu gostei também. Que você falou assim, que o pessoal às vezes não gosta que fala tipo assim, vai falar de novo de boas práticas. Isso. E aí ontem eu escutei uma frase que eu gostei, que ela falou assim, o simples ofende. Exato, Mas precisa ser dito, né? Mas às vezes eu acho que o simples ofende. Mas por que eu tô falando isso? Talvez pode ofender alguns, mas tem pessoas que fazem, por exemplo, vão medir temperatura, aí usam um infra. Não usa um sensor de contato. Então, muitas das vezes, quando a gente vai em obra, juro pra você, Rodrigo, coisas básicas que tá pegando. Porque você, né, que manja muito também de controle e automação, é essencial o posicionamento correto do sensor para o controle funcionar bem. Exatamente. Então, quando às vezes eu chego na obra, o sensor não está posicionado de forma correta, ou ele não está isolado, aí isso influencia em todas as medidas e acaba... quem paga a conta sempre no sistema de refrigeração é o compressor. Eu quase vi agora na feira, né? Me mandaram um vídeo, um compressor, um Coppeland. E aí quebrou a hélice da unidade condensadora. E aí desarmou no pressostato do rearme manual. Né? E a pessoa foi lá, rearmou, e aí ele caiu de novo. Eu vou botar um jump aqui, vou ligar a contatora direto para segurar o compressor. Falei, você vai mandar o compressor embora, né? Aí depois a culpa é do compressor. Então é isso, Ana. Assim, geralmente no finalzinho eu peço pra pessoa, às vezes se quer deixar uma mensagem, alguma frase, alguma coisa, porque assim, você é uma pessoa, a gente se vê pouco, mas eu acompanho muito o seu trabalho, admiro muito o seu trabalho, e eu sempre vejo que você agrega muito no nosso setor, você sempre tem mensagens muito boas. E você gostaria de deixar uma mensagem para o pessoal que está nos assistindo, alguma coisa, um conselho? Fica à vontade. Ontem a gente teve um encontro aqui na Febrava, o encontro das mulheres do setor. Sim. Que é organizado pelo Comitê de Mulheres da Abraba. E eu tô com isso na minha cabeça, o que eu vou falar aqui na minha cabeça há semanas, porque eu estava preparando a apresentação que eu fiz ontem.
porque é um número muito preocupante. A gente fez uma pesquisa, né? Esses foram com as mulheres, mas a gente vê isso no Brasil de uma forma geral. O Ricardo Amorim tem um vídeo que ele fala que o Brasil ficou velho antes de ficar rico. Verdade. Né? A gente está reduzindo mão de obra, porque as pessoas cada vez menos, né? A taxa de natalidade está caindo. Está caindo, não. Então, para o país ficar rico, ele precisa de mão de obra, mas não é qualquer mão de obra. Isso. É uma mão de obra qualificada. Qualificada, né? Exatamente. Precisa de economia, né? Então a gente vê as altas taxas de juros que influenciam nisso, porque é através do dinheiro que a gente consegue adquirir, industrializar para produzir mais e ganhar mais dinheiro e ficar rica. E o que eu achei bem legal essa... Bem legal não, né? O que é preocupante. É preocupante, Mas é importante a gente refletir sobre isso, né? E aí o dado que me alarmou é como a entrada de jovens profissionais no nosso setor está muito baixa. Está baixa. Então, assim, a gente vê cerca de 50% do nosso setor tem ali de 30, 40 anos, né? Vê um percentual ainda considerável, assim, bem grande, de pessoas com mais de 40. Mas os jovens de menos 20, de 20 a 29, a taxa é muito baixa, não chegando a 6%. Por que eu tô dando toda essa volta? Que, assim, a gente acredita muito na Coppola, na importância dos treinamentos, né? E a gente precisa continuar fazendo isso e também trazer essa mão de obra jovem para o nosso setor, porque a gente precisa de mão de obra qualificada, porque a gente é um setor essencial. Então, a mensagem que eu queria deixar é essa, né? Traga mais pessoas e continue. Então, quero te agradecer mais uma vez, que eu sei que o seu tempo é bem corrido. Tá bom, pessoal? E esse vídeo vai ficar salvo e depois vocês podem assistir na íntegra. Teve gente que não pôde assistir agora, tá bom? E siga a gente nas redes sociais, tá? Que é Gelado Climatização. E vamos ajudar esse povo. Vamos mostrar para eles o quanto é importante, o quanto é valorosa a nossa profissão, né? Vamos trazer esse povo para nossa profissão, para a refrigeração comercial, tá bom? Isso aí. Então é isso aí, gente. Muito obrigado por quem assistiu até aqui. Um forte abraço.